Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 13, dos versículos 44 ao 46, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O texto que lemos trata de duas parábolas, que é uma linguagem muito utilizada por Jesus na transmissão dos seus ensinamentos. Agora é importante nós termos em mente que cada parábola deve ser compreendida no contexto da vida de Jesus. Por isso que quando lemos atentamente as parábolas, percebemos duas coisas. Primeiro, que cada parábola foi pronunciada em uma situação específica da vida de Jesus. E segundo, que em cada uma delas, Jesus exige dos ouvintes uma resposta concreta e imediata. Essas duas parábolas nós encontramos somente no Evangelho de Mateus. E o versículo 36 diz que Jesus, após um ensinamento coletivo, vai para casa com os discípulos. Então nós temos a impressão de que quando ele compartilha essas duas palavras, estão presentes somente os discípulos. E Jesus utiliza a mesma linguagem e método introdutório das narrativas orientais. Essas narrativas têm um herói, têm um anti-herói, que geralmente é uma pessoa de origem humilde, que passa por grandes privações e triunfa ao conquistar riqueza e poder. Essa certamente é a expectativa dos discípulos. Mas Jesus, como sempre, muda tudo. Por quê? Porque seu objetivo é orientar os discípulos sobre a importância do reino de Deus em nossas vidas. O versículo 44 é a parábola do tesouro perdido. Jesus começa dizendo que o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo. O homem acha, esconde, fica feliz porque achou, resolve vender tudo que tem e comprar aquele campo. Portanto, é um homem que trabalha, uma pessoa comum do cotidiano dos discípulos. A prática de esconder tesouros também os discípulos conhecem. Por quê? Porque era muito comum no Oriente, devido às guerras e o medo que as pessoas tinham de serem roubadas. Então muitos enterravam o que era de valor. Às vezes morriam e então o tesouro ficava lá. Nós podemos encontrar alguns relatos ou referências em Jeremias, Jó e Provérbios, por exemplo. Talvez quando Jesus fala sobre o tesouro oculto no campo, ele tenha pensado num vaso de barro, com moedas, ou de prata, ou pedras preciosas. Um certo homem, então, pode ser um trabalhador diarista, um arrendatário, que descobre o tesouro enquanto está arando a terra, cavando ou plantando. Ele esconde novamente o tesouro por uma questão legal. O tesouro deve permanecer como parte do campo até ele comprá-lo. Ele sai feliz dali, resolve vender tudo para então comprar o terreno. Agora, claro que ele tem que tratar de duas coisas que ele vai ter que enfrentar. A questão legal, que ele resolve comprando o terreno, mas a reação de amigos, conhecidos e talvez familiares que vão pensar que ele enlouqueceu, não vendo sentido em se vender tudo o que tem e investir em um pedaço de terra.
Os versículos 45 e 46 é a segunda parábola, a parábola da pérola. Jesus novamente inicia: o reino dos céus também é semelhante, né? Há um camarada que negocia duas pérolas, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui para comprar. E na época de Jesus, como nós sabemos, as pérolas tinham grande valor, muito mais do que esmeraldas, safiras ou outras pedras preciosas. Por outro lado, os discípulos, para quem Jesus está falando, né, conheciam muito bem os negociantes, os mercadores, que buscavam comprar pérolas, né, de grande valor ali na região. A Palestina, como nós sabemos, está à beira do Mediterrâneo. O homem dessa parábola, portanto, irmãos e irmãs, é um perito conhecedor de pérolas. Ele está insatisfeito com as pérolas que havia adquirido até aquele momento e está à busca de algo maior, né? Sua procura o leva a achar uma pérola de grande valor. Ora, o achado dessa pérola, assim como na primeira parábola, o achado do tesouro, desestabiliza completamente a vida diária desses dois homens. Por quê? Porque está diante deles a promessa ou a possibilidade de um modo de vida diferente. As duas parábolas mudam essa perspectiva de visão de mundo dos dois homens pela descoberta do reino de Deus. Ora, irmãos, Jesus, na parábola do tesouro escondido, deixa claro a ideia da descoberta acidental do reino de Deus. Já na parábola da pérola, a descoberta do reino é resultado daquele esforço do negociante, do mercador, à procura da pérola de grande valor. Jesus surpreende os discípulos, por quê? Porque ele utiliza aquele material narrativo conhecido para transmitir as suas ideias. Eles esperavam, então, um desfecho heróico, né? Como nas narrativas orientais. Mas Jesus não está falando de nenhuma ação heróica. Não está falando de nenhum heroísmo. Não está falando de sacrifícios. Por quê? Porque Jesus quer que eles entendam a alegria que é para o indivíduo, para o homem, encontrar o reino de Deus. E esse transbordar de alegria são as palavras decisivas para nós compreendermos o ensinamento de Jesus nessas parábolas. Não é a venda dos bens, feita pelos dois homens das parábolas, que é o fator decisivo. O fator decisivo é a ocasião que eles têm para decidir. O tesouro e a pérola ilustram o mesmo ponto, o de que o reino de Deus leva o homem a uma opção decisiva para a sua vida. Para Jesus, irmãos e irmãs, o reino de Deus é a única realidade duradoura. Todas as outras coisas são passageiras. Dinheiro, poder, prazer, conhecimento. Tudo que devemos vender, de acordo com Jesus, é o tudo sobre que depositamos nossa confiança, e nos apossarmos do reino de Deus, da nossa salvação, da nossa eternidade. E nisto não existe nenhum sacrifício, irmãos e irmãs, pois conquistamos para as nossas vidas algo muito mais valioso e que realmente importa possuir, que é o reino de Deus.
Daí a alegria dos homens, né? Incompreendida talvez pelos seus contemporâneos, né? Vender tudo para adquirir a pérola, para adquirir o terreno onde está simbolicamente o reino de Deus. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você já encontrou o seu tesouro perdido? Ou você já encontrou a sua pérola de grande valor? Deus seja louvado pelo seu grande amor e misericórdia, hoje e sempre. Amém.